E vem entender por que o Windbreaker é o Tokyo Revenger que deu certo. E eu tenho certeza que você que clicou nesse vídeo com certeza gostou muito da ideia e dos conceitos de Tokyo Revengers, mas não gostou do rumo que a história tomou. Então, no vídeo de hoje eu vou te apresentar um anime recente e um mangá também recente chamado Windbreaker e que pra mim ele conseguiu acertar em tudo que Tokyo Revengers não conseguiu. E por isso que eu vou falar porque o Windbreakers é Tokyo Revengers que deu certo. Porque é inegável. Tokyo Revengers começou de forma incrível. Viagem no tempo, gangues adolescentes, lutas incríveis, parecia muito promissor. Tanto que você pode ver o extremo sucesso que a obra fez. Mas com o tempo, a galera se perdeu nos furos de roteiro, decisões questionáveis e um final, digamos, duvidoso. Afinal, muita gente odiou o final e muita gente achou mediano. Mas é inegável, o sucesso de Tokyo Revengers ele é algo que tem que se destacar. Por outro lado, nós temos esse anime recente chamado Windbreaker, que diferente de Tokyo Revengers, chegou sem tanta empolgação, porque as pessoas, apesar de comentarem um pouco, não tinha aquele grande glamour como tinha Tokyo Revengers, que antes do seu lançamento já era muito comentado. Mas, apesar de chegar sem muito alvoroço, ele mostrou muita personalidade. Mostrou um protagonista decidido, lutas incrivelmente animadas e uma vibe que lembra todo o início de Tokyo Revengers que empolgou, só que sem as bagunças que vieram depois disso. E além dessa venda que eu fiz das obras, um fator que eu acho que é muito importante se destacar aqui para falar porque o Windbreaker é melhor que Tokyo Revengers seria a diferença dos seus protagonistas. Porque afinal, a gente vai acompanhar a história através do olhar desses personagens. Se a gente não gosta deles, se a gente não se importa com eles, por que a gente vai querer acompanhar a história a partir daqui? E eu vejo que o Windbreaker tem um protagonista muito bom, enquanto Tokyo Revengers tem também um protagonista que eu acho questionável. Não acho ele o pior protagonista das obras, mas com certeza ele é questionável em comparação aos outros. Mas vamos mostrar a diferença de cada um deles pra mim, começando com o Takemichi, de Tokyo Revengers, que pra mim seria que é aquele famoso chorão esforçado, que a gente acompanha em vários animes, principalmente nos animes que envolvem mais do shonen. Você torce pra ele durante toda a obra, mas às vezes parece que ele nunca evolui de verdade, mesmo com os arcos passando. É o que eu chamo normalmente de protagonista passivo, onde ele está na obra, a obra anda em volta dele, mas ele não é ativo, ele não faz tanta história acontecer e isso acaba incomodando um pouco. Quando a gente vai pro Haruka, a gente já vê o oposto, porque ele tem atitude desde o primeiro momento do primeiro episódio, quando você vê ele lutando com uma gangue da cidade para poder proteger aqueles cidadãos que estavam sofrendo, sem contar que ele é praticamente um anti-herói. Afinal, o Haruka não quer ser o herói, ele quer ser o mais forte, proteger os seus e não abaixar a cabeça para ninguém. E o melhor, você vê ele crescer ao longo dos episódios e não depender de uma viagem no tempo como é em Tokyo Revengers. Porque foi como eu falei, o Haruka, por ele ser um anti-herói, ele querer simplesmente proteger os seus, não importando o motivo, e você vendo uma evolução ao longo dos episódios, é muito mais natural e muito mais interessante do que o Tokyo Revengers, que utiliza as consequências da viagem do tempo para poder evoluir o Takemichi. Essa diferença de como os personagens evoluem faz facilmente você gostar deles, sem contar, obviamente, as personalidades que, como eu falei, são completamente diferentes. Mas nenhum personagem principal funciona bem sem sua rede de apoio. E eu acho que esse é outro fator que ajuda também o Windbreaker ter um salto à frente do que o Tokyo Revengers. Porque no Windbreaker você tem personagens que eles têm personalidades próprias, histórias próprias interessantes, e eles também, através desses personagens, conseguem falar sobre assuntos modernos e atualizados. Isso faz com que você facilmente cria uma vontade de querer acompanhar as histórias deles. Eles são tão interessantes que mesmo tendo muito personagens, você pensa, eu leria um spin-off desse, eu leria um spin-off daquele outro personagem, eu queria saber mais sobre ele. Tem episódios da segunda temporada, por exemplo, que são focados em personagens secundários e não foca no Haruka, e mesmo assim você se interessa por eles, mostrando a força dos personagens secundários que ajudam a você a conhecer mais da escola, conhecer mais da gangue e mais do que
isso? Ele fortalece até o protagonista, porque como eu falei, com personagens cativantes, a história também acaba ficando mais cativante. Já Tokyo Revengers, eu acho que ele se perdeu no caminho, porque se você pegar a primeira temporada, você tem bastante personagem interessante secundário em Tokyo Revengers. Vou dar dois exemplos do que são os meus personagens preferidos de Tokyo Revenger, Mike e Draken. Eles são dois personagens excelentes, interessantes, envolventes, visualmente muito bons, mas o problema do Tokyo Revengers é como a história vai andando, a viagem do tempo vai ficando mais presente e os furos de roteiro vão se apresentando. Quanto mais isso acontece, mais os personagens vão sendo mudados. Então a partir da segunda temporada, o Draken e o Mike, por exemplo, eles simplesmente são escanteados ao longo da obra, como os muitos personagens secundários durante a gangue também são. Então muitos personagens secundários, ou eles são escanteados, ou eles são mal desenvolvidos. Tem muito personagem em Tokyo Revenge interessantíssimo que é mal desenvolvido e que chega em um certo ponto do roteiro onde é utilizado simplesmente para salvar o Takemichi. Pode reparar, o Mike, por exemplo, é um exemplo. Ele começou muito bem, muito promissor. Ao longo da obra, ele aparecia mais para salvar o Takemichi do que realmente estar dentro da história, resolver conflitos. Então esse é outro problema do Tokyo Revengers. Ao longo das temporadas, os personagens bons foram jogados de lado e foram usados como artifício de roteiro para salvar o protagonista, mostrando como acaba desvalorizando esses personagens ao longo da obra. E no último ponto, eu acho que as lições que o Windbreaker apresenta, como ele se desenvolve, como ele se transforma, também acaba chamando mais minha atenção. Porque chega num certo ponto que quando eu analiso o Tokyo Revengers e você pensa que a viagem no tempo do Takemichi é só para salvar a namorada, cria até uma incoerência de tá, está mudando a vida de todo mundo ali, algumas pessoas estão sofrendo, mas tudo isso é para sua namorada. O que você está aprendendo com lições a partir daqui? O que você evoluiu a partir daqui? Quais ideias ele apresentou para poder se desenvolver? Eu acho que Tokyo Revengers também se perde um pouco nisso. Também é um mangá e um anime que nesse ponto, ao longo do caminho, quando ele sai dessa primeira base da história e a viagem no tempo fica mais presente, vida de pessoas vão sendo mudadas e lições têm que ser colocadas, você sente que o Tokyo Revengers ele não consegue desenvolver essas ideias de maneira tão interessantes, ao contrário de Windbreaker, que pra mim, porque ele também fala de assuntos parecidos com Tokyo Revengers, como amizade, honra, respeito e superação, que estão presentes por causa do assunto da gangue se tornar uma família. Mas eu acredito que o Windbreaker pega esses assuntos e ele consegue não ter que ficar forçando essa narrativa o tempo todo. É sobre praticamente quebrar barreiras dentro de Windbreaker, inclusive as emocionais, porque tem muitas temáticas que são fortes, são pesadas e são atuais, mas que ele não tem medo de abordar. Só que qual que é a diferença de um pro outro? Como eu falei, o Windbreaker, ele não força, através da viagem do tempo, poderes secretos, para conseguir isso. Ele usa mais realmente a ação urbana, que inclusive faz com que o público crie uma ligação melhor com os personagens que estão ali. Isso sem contar a parte técnica, a parte da animação, que também é muito importante se destacar aqui. Porque a parte dos personagens, da história e também do protagonista eu já falei, mas a parte técnica é muito importante quando se fala de anime, porque afinal o mangá é diferente. Mas quando você pensa na animação, a trilha sonora dos dois eu acho que elas batem de frente a frente. Tokyo Revengers tem a melhor abertura de todos esses, mas trilha mesmo, a incidental que está dentro das ações e do episódio, eu acho que tem um bom empate entre os dois. O que eu acho que é o diferencial é a animação em si. O Windbreaker ele mantém uma animação sólida, com boas sequências de ação, com um bom refinamento do que são os personagens, uma animação fluida, pé no chão, e que faz com que você, como público, sinta cada golpe, sinta cada ação, com uma direção muito dinâmica que corta no momento certo. Tokyo Revengers foi para outro caminho, ele começa muito bem com boa sequência de ação, mas você vê que ao longo da temporada, a animação também foi caindo muito de qualidade. Você vê que as ações não têm mais impacto, as sequências de ação não são tão marcantes como poderia ser, e isso também acaba afetando muito as consequências para quem quer assistir um anime. Afinal, você já tem outros pontos fracos e um anime de gangue que não tem boa sequência de ação também incomoda bastante. Mas aí quando você conclui, eu não acho que Tokyo Revengers ele é tão ruim. Inclusive eu acho que ele começa muito bem. Infelizmente o final do mangá foi ruim, mas até chegar lá você consegue encontrar pontos bons, alguns bons pequenos arcos. Mas quando você pensa nessa obra como um todo, eu acho que o Windbreaker pra mim, ele é o Tokyo Revengers que deu certo, porque ele conseguiu pegar a temática de Tokyo Revengers e conseguiu explorar ela de uma maneira muito mais coerente, muito mais interessante
interessante, com uma história que consegue andar. Enquanto o Tokyo Revengers, eu acho que no meio do caminho, principalmente por usar o recurso de viagem no tempo, que se não bem utilizado, acaba vendo uma confusão, foi o que aconteceu. Tokyo Revengers tem uma narrativa que ela é confusa, um final ruim, com furos de roteiro que incomodam demais. Então por isso que eu falo que o Windbreaker é o Tokyo Revengers que deu certo, porque ele pegou a temática, ele pegou a ideia de gangue e conseguiu desenvolver de uma maneira interessante. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual você prefere, Windbreaker ou Tokyo Revengers? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.